Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Liberte da Dependência Emocional nos Relacionamentos Afetivos. Hoje vamos falar como fazer para se libertar da dependência emocional nos relacionamentos, isto é, entender as origens, as causas da dependência emocional nessas relações, né? E também entender como fazer para as pessoas destravarem dessas condições de dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Sou Bruno Diniz, analista corporal. No tema de hoje, saiba o motivo das pessoas não colocarem limites nos relacionamentos. Boa parte das pessoas vivem relacionamentos afetivos que elas não se sentem realizadas, nem felizes e nem satisfeitas nessa relação. Elas acabam encontrando pessoas que oferecem muito pouco nessas relações, né? E acaba esse relacionamento gerando mais malefício do que benefício, né? Elas acabam vivendo um ciclo de relacionamento doentio, né? Que se repete as dinâmicas doentias nos relacionamentos delas, né? Então elas entram e saem e esse ciclo vicioso eles permanece o mesmo. Por exemplo, homens e mulheres, eles acabam vivendo um relacionamento amoroso, né? Que eles não conseguem expressar realmente suas ideias, seus sentimentos, suas emoções em relação a essa relação. E essas pessoas vão suportando as dores e sofrimentos, né, nessas relações. Elas também ficam preocupadas do que o outro vai achar, o que as pessoas ao redor vai achar. Né? Então elas têm muito medo de abandonar esse relacionamento. Porque elas acostumaram, né, nesse relacionamento ali, nessa zona de conforto ali, que é tudo seguro, né? Elas sabem o que vai acontecer, o que vai se repetir, né? Então elas têm muito medo de abandonar o relacionamento e ir para o novo, né? Isso gera uma insegurança enorme para essas pessoas, né? Que acabam ficando nesse lugar ali seguro, mas cheio de sofrimentos e dores emocionais, né? Isso acontece quando as pessoas estão presas aos traumas emocionais, né, dos traços de caráter. Então elas vão fazer de tudo para não se conectar com a dor principal do traço de caráter. Os traços de caráter, eles são um conjunto de características, né, comportamentais que eles agem no pensar, sentir e agir das pessoas em todas as fases da vida delas, né? Os traços de caráter são 5 traços de caráter. Então temos o traço de caráter esquizoide, quando ele é formado, quando o bebê está no útero da mãe. Tem o oral, que é na fase de amamentação, né? Quando filho e mãe estão ali interagindo ali. O momento também o terceiro traço é o psicopata, é quando a criança está afastando um pouco da mãe, interagindo com o pai, com os familiares, as pessoas ao redor dela, né? E o quarto traço de caráter é o masoquista, que é quando aquele período de desfraude, ali, em torno de 4 anos de idade, ali, ele começa a formar esse traço de caráter. E o último traço de caráter é o rígido, né? Em torno de 5 anos de idade é quando a criança ela começa a perceber o mundo em gêneros, né? Masculino e feminino, em pares. Né? Quando as pessoas estão presas à dor do traço de caráter, né? Elas podem avançando na vida, na adolescência, chegando no adulto, né? E quando elas revivem uma experiência que faz lembrar aquela dor infantil ali, né? Emocional ali dos traços de caráter, ela vai repetir aquele comportamento ali para não acessar essa dor nessas fases de vida. Então, isso vai dificultar a construção de relacionamentos saudáveis, afetivos para essas pessoas ao longo da vida. Os 5 traços de caráter eles estão presentes em todas as pessoas, né? Todos nós temos 5 traços de caráter. Vai depender da intensidade, né, que a gente viveu experiências na infância, né? E como que a gente tem a consciência em relação a essas dinâmicas doentias e saudáveis dos traços de caráter. Entre os traços de caráter, né, o traço de caráter masoquista, ele é um traço de caráter que ele vai ter dificuldade de falar não para outra pessoa, ele vai ter dificuldade de colocar limite para outra pessoa, porque é um traço de caráter que ele gosta de agradar o outro. E no período de formação desse traço de caráter, né, o grande medo do masoquista é aquele medo ali de ser criticado, julgado, humilhado pelas coisas que estão dentro dele que possa sair. Por exemplo, ideias, emoções, sentimentos, né? Opiniões ali. Então ele tem uma tendência a guardar mais isso tudo dentro dele quando ele está preso na dor do traço de caráter.
E esse traço de caráter, ele tem uma característica, né? Ele é do mundo do sentir, ele é muito intenso internamente com as emoções, com os pensamentos, os sentimentos dele, né? Por isso que quando ele está na dor e ele tem um medo grande de ser criticado ou julgado por tudo que sai, ele tem uma tendência a guardar isso tudo dentro dele, e essa dificuldade, né, de falar não e botar limite na outra pessoa, pelo o medo também de desagradar a outra pessoa, o que a outra pessoa pode pensar dele, né, dessas opiniões dele, então dele criticar, magoar a outra pessoa, né. Então viram uma confusão dentro do masoquista quando ele está preso à dor. Uma relação amorosa ou afetiva, né, o masoquista ele vai ter uma comunicação omissa, né, porque ele na dor, as insatisfações que foram geradas dentro dele ali, ele vai guardando os sentimentos, emoções, tudo ali, e não expressa isso na relação com o outro. Isso vai prejudicando, né? Porque essa pessoa ela tem uma tendência a se fechar e a distanciar um pouco da outra pessoa. E com o decorrer do tempo vai construindo um muro invisível entre essas duas pessoas na relação. E quando o masoquista ele não consegue mais segurar essas emoções, esses pensamentos, essas ideias que ele foi guardando por anos, por muito tempo, e vai chegar um momento que ele vai explodir. Ele vai ter aquela descarga emocional na outra pessoa e uma tendência muito grande dele magoar essa pessoa, que vai ser de uma forma com mais raiva, né? Por impulso ali. Então, e a outra pessoa ela pode ficar até surpresa por tanto tempo que ele foi guardando essas emoções, esses pensamentos e descarregou tudo de uma vez. E o pior de tudo, quando ele descarrega dessa forma, vem um sentimento de culpa, né, do masoquista, porque ele não quer desagradar a outra pessoa. Portanto, isso vai gerar uma confusão no pensar, no sentir e no comportar do masoquista, né? Ele funcionando na dor do traço de caráter. Porque ele vai se responsabilizar de problemas do outro, vai procurar carregar esses problemas dos outros, né? Ele vai se sentir também culpado, dependendo da situação, por ele não estar ajudando a outra pessoa, dele não estar agradando a outra pessoa, dele não estar carregando essas responsabilidades, né? E ele acaba deixando a vida dele para trás, porque ele não carrega seus próprios sonhos, né? E não segue para a vida, ele fica preso nesse ciclo aí de sofrimento, de culpa, né? De responsabilidade, de querer carregar esse fardo ao longo da vida. A análise dos traços de caráter é importante porque as pessoas vão ter uma capacidade ali de ter um olhar profundo das características ali doentias ali quando elas estão presas na dor do traço, né? E elas vão descobrir também, criar uma consciência também das habilidades, os recursos que elas têm, né? Para se relacionar com a vida em todas as áreas, né? Amorosa, afetiva, profissional, relação com o dinheiro, né? Então, ela ganha uma confiança, uma segurança, uma capacidade quando ela está no recurso para interagir e conquistar ali os seus objetivos com a vida. Por exemplo, uma pessoa que está presa à dor do traço de caráter masoquista. Se ela tiver num relacionamento amoroso ali, vai ter uma dificuldade na comunicação entre essas duas pessoas. Por quê? Essa pessoa, ela está tendo presa no traço do traço de caráter masoquista, ela vai ter uma tendência a se fechar, a guardar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, né? E com isso, ela, com medo também de desagradar a outra pessoa, o que acontece? Ela não consegue colocar limite, ela não consegue falar não para outra pessoa. Então, ela vai ter uma tendência ali, realmente, ali, a guardar e suportar muitas coisas. E esse comportamento doentio, quando ele está preso ao traço de caráter masoquista, isso vai gerar inúmeros sofrimentos emocionais para esse indivíduo, né? Porque vai gerar sentimentos de alguma dinâmica ali, de culpa, ou quando ele explode, ali pode surgir ali a raiva ali dele também, né? Então, ao longo do tempo ali, isso vai gerando, ele guardando tanta coisa ali, e ele se sentindo ali submisso ali numa relação com o outro, não podendo falar, expressar, se sentir realmente ali reconhecido pela outra pessoa, isso vai gerar ele vai diminuir a baixa estima dele ali e vai gerar uma dor emocional muito grande para esse indivíduo. Por outro lado, quando a pessoa, o indivíduo ali, ele cria consciência das dinâmicas doentias, né? Do seu pensar, sentir e comportar, os motivos ali que levam essa pessoa a repetir seu comportamento ali, doentio ali, diante os fatos ali, e quando ela cria também uma consciência ali
do lado saudável dos traços de caráter, quando a pessoa ela consegue se libertar ali daquela dor e virar a chave dos traços de caráter, o que acontece? Esses recursos e habilidades do traço de caráter masoquista, por exemplo, ele tem um recurso de ser um bom planejador, ele tem uma capacidade muito boa de organizar, ele é focado, detalhista, então ele é paciente, então ele consolidador, então ele é um indivíduo ali, é um traço de realizar, de executar. Então ele vai conseguir pegar essas habilidades, esses recursos todos ali, para quê? Para construir um relacionamento saudável com a outra pessoa, quando ele se libertar da dor dos traços e ele utilizando esses recursos ali para buscar ali seus objetivos ali nos relacionamentos. Caso a pessoa esteja presa ao trauma infantil do traço de caráter masoquista, ela não vai conseguir utilizar os recursos e habilidades desses traços para construir relacionamentos saudáveis. Isso vai gerar inúmeros sofrimentos emocionais, dores emocionais ao longo da vida para essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está casada há alguns anos e esse relacionamento não faz mais bem para essa pessoa. Então essa pessoa, ao longo dos anos, foi fazendo de tudo para outra pessoa, né? E acabou esquecendo ali das necessidades e vontades dela mesma. Diante dessa dedicação que o masoquista ele teve nesse relacionamento amoroso ali com outro indivíduo, que ele ficou numa dinâmica de fazer tudo para outra pessoa e a outra pessoa não fazer para ele, isso foi gerando várias insatisfações dentro do relacionamento para ele. E aí ele foi guardando isso ao longo dos anos, não falava para outra pessoa, não colocava limite, não falava não, né? Então isso daí foi gerando ali uma angústia muito grande dentro dessa pessoa. Por exemplo, assim, dessa dedicação. Ela não falava o que ela gostava de ir nos lugares para viajar, ou então em locais para ela ir no restaurante, ou passar o final de semana com a família, com amigos ali, ou então delegar também, dividir as tarefas ali da filha com o parceiro. Então ela foi fazendo isso tudo, carregando esse fardo todo sozinha ali e sem a capacidade ali de comunicar para outra pessoa também o que ela desejava, qual era a vontade dela nessa relação. Dessa forma, ela foi acumulando todas essas insatisfações, né? Emoções, pensamentos ao longo do tempo, até um ponto que ela não conseguiu segurar mais. Foi o momento que ela descarregou essa emoção na outra pessoa, foi falando isso, tudo que ela sentia há anos, e acabou essa pessoa muito surpresa ali com o que estava escutando. Então, esse masoquista, quando ele fala dessa forma, explode, ele vai ser mais agressivo, vai atuar com raiva, né? E logo após que ele descarrega isso tudo na outra pessoa, ele já sente um sentimento ali, uma emoção de fundo ali, de culpa ali, né? Por ele ter falado dessa forma com a outra pessoa, porque ele realmente não queria ali desagradar, machucar a outra pessoa dessa forma que ele falou. Se a pessoa estiver presa à dor do traço do masoquista, do traço de caráter, e ela não tiver consciência dessas dinâmicas doentias, a tendência é esse ciclo continuar, né? Guardar, 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 até o ponto que chegar igual uma panela de pressão, explodir e soltar isso tudo. Aí vem um sentimento de culpa. E nesse ciclo vai essas emoções de fundo, de culpa, né? De raiva. Então vai virando esse ciclo, e isso ao longo dos anos, isso aí vai adoecendo ali a pessoa emocionalmente, né? Tá presa ali na dor do traço de caráter masoquista. Ter consciência das características doentias e saudáveis ali do traço de caráter masoquista é fundamental e é importante ali para a virada da chave desse traço de caráter. Por quê? A pessoa ela reconhecendo o ponto que ela está aqui doentio aqui, né, ela vai ter capacidade ali de ir para esse ponto B, que ela já reconhece já o que é saudável, o que é doentio, né? Então ela consegue fazer essa transição e essa virada da chave dos traços de caráter. Por exemplo, uma pessoa ela estava tendo dificuldade ali de construir, de encontrar uma pessoa séria que queria um relacionamento sério ali com ela. Então essa pessoa, ao longo do tempo, ela atraía pessoas ali, homens ali, realmente ali, que não queriam compromisso algum sério com ela, né? Então ela percebendo
que ela estava atraindo só esse perfil de pessoas que não queriam relacionamento sério, isso foi gerando um desconforto emocional muito grande para essa pessoa. Até um ponto que ela começou a... Ela conheceu os traços de caráter, né? Ela conheceu as dinâmicas doentias do traço de caráter masoquista e os recursos desses traços, né? Ela começou a utilizar as habilidades, os recursos desses traços de caráter. Quais características que ela tinha ali? De planejar, de ser detalhista, de foco, determinação, paciência, resiliência, né? E de executar. Então ela elaborou uma coisa simples que ela fez. Ela fez uma lista, né? Colocou as características ali da pessoa realmente que ela idealizava encontrar para construir um relacionamento afetivo ali com ela, né? Amoroso. Chegou uma hora que ela preencheu todos esses requisitos ali da lista, né? E ela conseguiu encontrar a pessoa ideal ali que ela estava buscando. Aí ela começou a namorar, hoje ela é casada. Se ela estivesse presa ao traço de caráter, presa à dor do traço de caráter masoquista, talvez até hoje ela estaria o quê? Atraindo pessoas que não queriam relacionamentos sérios e estaria nesse ciclo vicioso, né? Então, você imagina esse sofrimento, essa dor emocional ali, circulando ali, né? Ela querendo alguma coisa séria e ela encontrando pessoas ali que não queriam um compromisso, então realmente não é um encaixe, né? Quando você vira a chave dos traços de caráter, né? E você começa a utilizar suas habilidades, seus recursos, né? Você começa a valorizar isso, então esse valor acaba atraindo outros valores. Então acaba pessoas saudáveis e outras saudáveis, elas têm uma tendência a se conectarem, né? Por isso da importância da virada de chave, né, dos traços de caráter. Quando o masoquista ele está preso na dor do traço de caráter dele, ele tem uma tendência de repetir comportamentos de guardar os seus sentimentos, suas emoções, suas ideias, né? Então ele vai ser tendencioso a realmente a se fechar, a se isolar ali das pessoas, viver mais no mundo dele ali, na caverna dele. Quando elas estão presas a esse trauma infantil emocional do traço de caráter lá na infância dela, ela vai ter uma tendência a atrair pessoas ali que se relacionaram como os pais dela com a criança dela, né? Se ela teve um pai autoritário, bem provável que ela busque uma pessoa autoritária. Se ela foi submissa naquela relação com o pai, então nesse relacionamento amoroso ela vai ter uma tendência a ser submissa, né? Então ela pode buscar nos relacionamentos, quando ela estiver na adolescência ou no adulto ali, então pessoas controladoras, pessoas que controlam ela, porque ela tem uma tendência ali a aceitar a opinião do outro, né? Então, pela submissão. Então, quando também ela encontra as pessoas mais autoritárias, né, que usam ali o autoritarismo ali para se relacionar, ela tem uma tendência também a ter esse comportamento ali de submissão. Então, ou também elas podem também, uma dinâmica também doentia, de buscarem pessoas ali dependentes emocionalmente, porque aí ela se torna codependente, né? Então, na cabeça dela, ela vai ser a salvadora para cuidar daquela pessoa. Nessas condições, você percebe que ela atrai pessoas cheias de problemas, né? Então, ela mesmo vivendo um relacionamento problemático ali, que não faz bem para ela vai ter uma dificuldade muito grande de sair desse relacionamento. Ainda mais quando o masoquista, ele junta com traço de caráter oral, né? Então, pelo medo ali de enfrentar algo novo, né? De abandonar esse relacionamento ali, nocivo ali para ela vai ter o quê? Uma dificuldade muito grande ali de abandonar, de romper esse relacionamento, né? Vai viver nessa dependência. E com isso, né, ela vai ficar submissa a outra pessoa e vai fazer de tudo para outra pessoa para ficar nesse relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja ruim para ela. Então, como sair dessa situação? O primeiro passo é a decisão ali, de realmente querer sair dessa situação. O segundo passo é repetir comportamentos saudáveis ali, que vai fazer ela deixar os ganhos secundários dos traços de caráter. Por exemplo, em relação à decisão e motivação, né? Ela se permitir abrir a novas possibilidades, né? Para ela se relacionar com outra pessoa ou para ela se curar emocionalmente, primeiramente, para depois ela buscar um novo relacionamento para ela construir. O outro passo, que é abandonar os ganhos secundários dos traços de caráter,
é ela deixar de querer agradar os outros, né? Ela reconhecer também suas necessidades, suas vontades, que vai fazer bem para ela. E o outro passo é executar os comportamentos saudáveis, né? De uma forma repetida, até internalizar o pensar, né? O sentir e a forma que ela vai se comportar ali, né? Que dessa forma ela vai criar mais intimidade, ela vai passar mais tempo com as habilidades, recursos dos traços de caráter, né? Principalmente, especificamente desse caso aqui do masoquista, para ela conseguir construir ali relacionamentos afetivos saudáveis para ela. Agora eu vou dar um exemplo de um relacionamento amoroso que estava prestes a ter um fim. Tinha um masoquista preso na dor do traço de caráter, né? Pois ele na dor ali, ele estava guardando sentimentos, emoções, ideias, pensamentos ao longo do relacionamento, né? Ele também com isso, ele foi construindo, né, um muro invisível que estava separando os dois. Então, a comunicação estava omissa, não tinha praticamente comunicação, e isso estava atrapalhando também a intimidade e a sexualidade do casal. Até o ponto que esse masoquista ele não aguentou mais segurar essa carga emocional tudo dentro dele, né? E chegou ao ponto que ele explodiu. E quando ele explodiu, já descarregou essas emoções, esses pensamentos, essas ideias que ele estava guardando ao longo da vida. E com isso, a outra pessoa ficou surpresa, porque ela ficou surpresa ali, que tinha coisas que a pessoa estava falando para ela ao longo do tempo ali, que ela nem lembrava mais. E com isso, né, quando gerou esse conflito, chegou ali na beiradinha ali, realmente ali para esse relacionamento se romper, foi aí que os dois tomaram a decisão de buscar ajuda, né? E aí que eles encontraram os traços de caráter. Com o conhecimento dos traços de caráter, eles foram conhecendo mais profundamente, né, as características e as necessidades, né, dos traços de caráter deles próprios. Eles começaram também a entender também as características, também essas necessidades que a outra pessoa também tinha, né? E com esse entendimento ali de necessidades, características, né, de dinâmicas doentias, dinâmicas saudáveis, de cada traço de caráter, e aí eles conseguiram fazer essa interação ali desses traços de caráter, né? Então, um foi estimulando os traços de caráter de cada um que estava na dor, e eles próprios também foram estimulando os traços deles também, né, que estavam na dor. Então, com essa dinâmica, com esse trabalho, né, e essa decisão que eles tomaram ali realmente ali de querer construir um novo relacionamento, né, eles conseguiram virar a chave dos traços de caráter de cada um, né, e dessa forma ali melhorou bastante ali o relacionamento entre eles. Com essa dinâmica saudável, né, entre esse casal, né, a comunicação melhorou, né. Então o masoquista que estava na dor e ele se permitiu ali a trazer o inconsciente da dor dele para o consciente e eles resolveram essa dinâmica doentia, o que aconteceu? A comunicação melhorando, o masoquista ele se sentindo mais seguro e mais confiante, ele começou a se comunicar mais, ele conseguiu expressar mais suas emoções, suas ideias, seus pensamentos, né? Então a outra pessoa também, sabendo da necessidade que aquele masoquista ele tinha, de realmente de dar esse estímulo de confiança e segurança, ela soube também escutar, né? De vez de aí não criticando o que estava saindo do masoquista, isso daí vai construindo uma confiança, uma segurança dele para realmente ele falar o que realmente ele pensa, o que ele sente, né? Então, o que nessa dinâmica, né? Quando eles estavam mais distantes, quando começou a melhorar essa comunicação, eles começaram a se aproximar. E com isso, eles se aproximando, comunicando melhor ali, o que aconteceu? A intimidade deles aproximou, né? Teve uma área de relação deles ali, eles conseguiram se relacionar de intimidade, eles conseguiram, então, desenvolver, aprofundar a sexualidade deles, né? Então, aí já foi uma dinâmica ali, realmente ali, construindo ali um relacionamento saudável ali, entre eles ali. Houve essa conexão entre eles ali de uma forma que proporcionou eles se reencontrarem nessa relação. Vou fazer uma analogia aqui do traço de caráter masoquista com uma panela de pressão. Para prevenir algum tipo de acidente com a panela de pressão, é preciso que mantenha a válvula de contrapeso limpa, né? Para evitar ali risco de explosão e ferir as pessoas gravemente ali, né?
Isso acontece da mesma forma com os traços de caráter masoquista. Quando ele está na dor ali, aí não há o cuidado ali daquela criança emocional que está internalizada ali naquele traço de caráter. Então o que acontece? Não tendo esse cuidado, esse autocuidado com ela, não trazendo esse inconsciente para o consciente ali dessas dinâmicas doentia, o que esse masoquista, esse indivíduo, quando ele estiver na adolescência, na adulta, como que ele vai se comportar? Ele vai carregando várias sujeiras ali, né, das outras pessoas, responsabilidades, vai guardando sentimentos, pensamentos, ideias, né, vai guardando, 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 vai enchendo de uma forma ali, igual uma panela de pressão, até o ponto que chegar ali um momento ali que ele vai explodir ali, né? E aí, com essa descarga emocional grande ali, que ele vai botar com raiva, e ele não vai, ele vai falar as coisas por impulso, e vai ter essa descarga na outra pessoa, então, dessa forma, vai acabar ferindo a outra pessoa que está ao lado dela. Então, o que precisa ser feito para que essa panela de pressão do masoquista ele não se exploda? Então, ele acolher a dor do traço de caráter, reconhecer também as necessidades desse traço de caráter masoquista, né? Então, ele tem uma necessidade, ele precisa expressar de uma forma ali espontânea, se permitir, né, a expressar dessa forma, de uma forma clara. Ele também deixar o medo ali de ser criticado também com a outra pessoa, esse medo também de desagradar a outra pessoa. Então ele precisa desse autocuidado ali, em conjunto ali, para ele manter essa panela de pressão ali sustentável, né? Para que ela não possa explodir.